exclusiva com a mulher que encontrou o corpo da criança. Um crime bárbaro contra uma vítima indefesa. O assassinato da menina Lavínia deixou os brasileiros perplexos. A morte trouxe à tona um caso de traição e destruiu uma família. O crime aconteceu aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma mulher inconformada com o fim de um relacionamento sequestra a filha do ex-amante. Ela usa a criança para se vingar do pai e mata a menina de forma cruel. O corpo de Lavínia foi encontrado 2 dias depois da morte, num quarto de hotel. Os parentes se desesperam. A polícia fecha o cerco. No mesmo dia, a amante é presa. Luciene Reis, de 24 anos, confessa o crime. Na frente da delegacia, uma multidão protesta. Agora a polícia tenta montar o quebra-cabeça. Algumas perguntas ainda precisam de respostas. Como a menina foi retirada da casa? A amante agiu sozinha ou teve ajuda de um cúmplice? Qual o verdadeiro motivo que levou a mulher a matar a criança? A repórter Anelise Camargo mostra quem são os principais personagens dessa história de amor, traição e morte. Lavínia Azeredo de Oliveira, 6 anos. Uma criança doce e feliz. Estas imagens exclusivas mostram como ela se diverte com os amigos. A menina que sonhava ser bailarina dança na festinha da escola. Sempre com um sorriso no rosto. Os pais e a avó acompanham tudo de perto. É a formatura da menina. Ela concluiu o 1º ano do ensino fundamental. Lavínia Azeredo de Oliveira. A professora entrega o diploma e o pai o anel de formatura. Na cerimônia, Lavínia é a oradora da turma. O Domingo Espetacular foi até o colégio onde Lavínia estudava. É aqui também que o pai da menina, Rony dos Santos, dá aula de educação física. Pela primeira vez, a escola abre as portas para uma equipe de TV desde a morte da criança. Lavínia estava no 2º ano do ensino fundamental. Era nesta sala de aula que ela estudava. O lugarzinho da menina era aqui, nesta carteira, bem na frente. Segundo os professores, ela adorava a escola. Era uma das melhores alunas da turma. A professora Edna convivia com Lavínia desde que ela entrou na escola, aos 3 anos de idade. Lavínia, como aluna, era uma menina assim, muito educada, inteligente. Ela era participativa, participava muito das aulas, era amiga, muito amiga de todas as crianças. E ela gostava de estudar? Muito. Como eu falei, ela era inteligente, ela gostava de ensinar até as outras crianças. Ela acabava primeiro e chegava, tia, posso ajudar minha amiguinha? Ela estava sempre tentando, de alguma forma, me ajudar os colegas. Girleide alfabetizou Lavínia e lembra do bom desempenho da aluna. As crianças geralmente já falam sílaba por sílaba até formar a palavra, mas ela já ia direto na palavra. O que está escrito aqui, Lavínia? Ela, bola. Falei, Lavínia, você consegue ler assim a palavra toda? Ela, consigo, tia.
palavra, depois formou as frases todas e depois os textos, né? Foi uma das primeiras crianças a conseguir ler. A diretora do colégio conta que Lavínia também era bem comportada fora da sala de aula. Aquela criança sempre ativa, sempre brincalhona, muito educada. Entendeu? Então, quando assim, volta e meia passava, uma voltinha que ela dava, entrava na minha sala. Oi, tia Sandra. Aí vinha, beijava, abraçava. A aluna aplicada e querida por todos faria 7 anos na semana que vem. Os colegas de turma tinham esperança que ela voltasse. Planejavam uma surpresa para a amiga. Nós estávamos marcando para a volta dela, nós fazermos uma festa com bolas e tudo mais. Até um aluno, o Faustino, falou que, tia, a gente fica todo mundo escondido quando ela entrar, a gente fica Lavínia, Lavínia. Ninguém imaginava que a menina havia sido assassinada pela amante do pai. O enterro de Lavínia parou a cidade de Duque de Caxias. Revolta, isso não se faz, cara, com a criança. Porque ela não resolveu o problema dela com o cara. Não pode nem se fazer isso com o animal, gente. A gente que somos de fora, estamos sentindo a dor, imagine a mãe dessa criança. Andréa Azeredo, mãe de Lavínia, se despediu da única filha. O pai da menina passou mal, desmaiou e precisou ser carregado. Andréa e Rony estão casados há pouco mais de 6 anos. A família vive aqui, nesta casa de 3 andares, junto com mais 8 parentes. Os vizinhos estão inconformados. Gostava de andar muito de bicicleta, era um doce de criança. Inclusive, ai, não gosto nem de... Muito difícil. Tá todo mundo chocado aqui, abalado, que a gente nunca pensa que vai acontecer com pessoas da nossa família, mas acontece. A família nunca mais estará completa. Uma situação muito triste, bem poucos conseguem encontrar força nesse momento para poder estar suportando tal acontecimento. Eu só gostaria de ter uma explicação como uma mulher entra num hotel com uma criança e depois sai sozinha e ninguém fala nada, ninguém sabe nada. A mulher que confessou ter matado Lavínia é Luciene Reis, de 24 anos, a amante do pai da menina. O crime aconteceu neste hotel no centro da cidade. Nossa equipe de reportagem teve acesso ao local. Luciene entrou com a criança aqui na recepção do hotel. Ela foi atendida neste balcão, pegou a chave e foi para o quarto. Ela entrou neste corredor, passou por todos esses dormitórios, até chegar aqui, quarto de número 6. Foi lá dentro que Luciene matou estrangulada a pequena Lavínia. Esta mulher estava na recepção quando Luciene chegou com a criança. A funcionária, que não quer mostrar o rosto, diz que nem notou a presença de Lavínia. Aquele balcão é bastante alto, como a gente pôde ver. Como é que você estava? Qual era a tua posição? A minha posição, eu estava sentada, a cadeira é baixa, eu estava com um braço apoiado no balcão e o outro tomando café. Você estava sentada? Sentada. Só vi o rosto dela. Daqui para cima? Daqui para cima. Você não viu a criança? Não vi a criança. Você tem a tua consciência tranquila? Tenho a minha consciência tranquila. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Só ficou quando eu atendi ela, só foi realmente... Lavínia ficou desaparecida por 2 dias, até que um telefonema anônimo para a polícia deu a pior notícia que se podia esperar. Uma menina com a descrição de Lavínia estava morta no quarto do hotel. A camareira do hotel foi quem encontrou o corpo da pequena Lavínia debaixo da cama. Ela está aqui ao meu lado, concordou em conversar com o Domingo Espetacular, só pediu para não ser identificada. Como que a senhora achou o corpo da menina? Eu achei o corpo de bruço com a cabeça enrolada na toalha. Por que a senhora foi até o quarto naquele dia? Porque o rapaz da manutenção
ia consertar aquele quarto naquele dia. O rapaz ia consertar o fio que estava justamente em cima da cama. Como é que foi aquele momento para a senhora? Foi muito ruim. Eu não tive nem chão. Como vai ser depois que a polícia liberar aquele quarto? A senhora entra ali de novo? Se eu ficar trabalhando aqui ainda, né, mais um ano, não sei, vai ser difícil. Se alugarem ele, vai ficar para outro plantão limpar. Porque a imagem, fica a imagem na mente da gente e a minha, então, entendeu? Que fica mais ainda, porque eu sou uma pessoa assim que vê uma tragédia dessa, fica muito tempo para sair. Muito, muito. Na escola de Lavínia ficaram as lembranças. A rotina aqui também vai demorar a voltar ao normal. A professora de ciências que deu a última aula para a menina só pensa em como encarar a turma do 2º ano sem Lavínia. Tristeza mesmo, porque na hora da chamada também, né? Porque aqui, assim, uma criança falta, eles falam. Faltou, eu falo o nome, faltou, né? Agora, e quando falar Lavínia, eu tenho até que me monitorar para mim nem falar o nome dela, né? Mas é tão de costume que a gente vem na chamada e tal, eles vão falar o quê? Né? Então, até nisso eu tenho que me monitorar no primeiro dia de aula. O crime que chocou o país ainda tem muitas perguntas sem resposta. O repórter Afonso Mônaco mostra os detalhes da investigação e a reconstituição do caso passo a passo. Aos 6 anos, a pequena Lavínia foi vítima de um crime bárbaro. Um caso que intriga a polícia. Luciene Reis, amante do pai de Lavínia, confessou ter assassinado a menina. Apesar disso, o crime não está esclarecido. Falta explicar como Luciene chegou até Lavínia. Segunda-feira, 28 de fevereiro. Rony dos Santos, pai de Lavínia, briga com a amante Luciene Reis. O professor de educação física queria o fim do relacionamento. Num primeiro momento, não recaía pesada essa briga entre os dois. Não havia nada que ligasse ela, a Luciene, ao desaparecimento da criança. Por volta das 3 da manhã, Rony volta para casa. Ele tenta entrar sem chamar a atenção. Quando meu esposo chegou, ela despertou, eu levei ela de volta para a cama, fiz ela dormir, fui dormir. Surge uma dúvida. A mãe, Andréia, diz que fechou a porta da casa e a janela do quarto da filha. Luciene afirma que foi até a casa da família pegar a criança. A perícia constatou que não houve arrombamento. O mais difícil é isso que a gente fala, é o inusitado, né? A falta de violência para arrombar portas e janelas, o fato de morarem várias pessoas naquele ambiente, ninguém escutar um barulho sequer, e a menina saiu sem vestígio nenhum, né? A polícia investiga se ela teria se comunicado com a menina através da janela do quarto. A janela da menina ficava logo de frente. A gente acredita que a Luciene bateu na janela, a menina teria aberto a janela e a Luciene, com algum ardil, algum argumento, conseguiu que a menina abrisse a porta espontaneamente e assim ela conseguiu levar a menina até a morte. Outra hipótese é de que a amante teria recebido ajuda de alguém de dentro da casa. A criança saiu de pijama e foi para a casa de Luciene. Lá ela trocou de roupa. As duas pegaram um ônibus em direção ao centro da cidade. Um trajeto de aproximadamente 8 quilômetros. Pouco depois das 7 da manhã, Andréia, a mãe de Lavínia, veio até esta delegacia de Duque de Caxias e registrou o desaparecimento da filha. Ela disse que acordou às 5h45, foi até o quarto de Lavínia e ela não estava mais lá. Eu peço que
Quem esteja com ela, devolva ela. Se não quiser aparecer, que deixe ela no portão, que deixe ela na praça, que deixe ela perto de casa. A polícia começa imediatamente as buscas em vários municípios do Rio. Como eu quero e desejo com todas as minhas forças, não só por motivos profissionais, como por motivos pessoais, encontrar essa menina com vida é a nossa prioridade, com certeza. Então, a gente está agilizando todo tipo de perícia, todo tipo de quebra de sigilo bancário. Eu estou indo pessoalmente, estou indo buscar. Para mim, é prioridade enorme encontrar essa menina com vida. É isso que a gente deseja no momento. Ainda sem saber do envolvimento da amante, o pai de Lavínia faz um apelo. Por que tiver com a minha vida? Pelo amor de Deus, dinheiro, só me ligar, ou ligar para alguém. Eu te arrumo dinheiro, te dá o dinheiro. Faz um apelo a todos, toda a autoridade do Rio de Janeiro, se for possível. Eu não tenho mais força. Enquanto isso, Luciene levava a menina até este hotel. Luciene conseguiu entrar no quarto com a criança sem chamar a atenção. Aqui, ela pediu comida e um maço de cigarros. Pouco depois, a recepcionista avisa a este segurança que Luciene queria sair sem pagar a conta. Eu suspeitei dela que ela estava assim, um pouco nervosa e fumando muito. Aí ela falou assim, pô, mas não tem como eu fazer nada aí para pagar o tempo que eu fiquei no hotel, não. Aí ela falou assim, então eu vou te dar o balde, a vassoura, você vai limpar o quarto. Era para limpar 2, ela limpou 3 quartos. Limpou o 08, o 07 e o 06, que era onde ela estava. Em seguida, Luciene volta para casa e age como se nada tivesse acontecido. O pai de Lavínia, desde o início, desconfiou da amante dele, Luciene Reis, de 24 anos. Imediatamente, ele veio até aqui, a casa dela, na periferia da cidade. Com a ajuda de 2 PMs, ele levou Luciene até a delegacia, onde eles chegaram por volta de 9 horas da manhã. Sentou nessa cadeira e chorou, dizendo que jamais faria isso. Que apesar de ser mãe de 3 filhas, como ele amigo, jamais cometeria um sequestro. Ela não cometeu um sequestro. Ela já tinha assassinado a criança. Terça-feira, 1º de março. A polícia faz buscas, ouve depoimentos e pede a quebra de sigilo telefônico de todos os envolvidos no caso. A criança está desaparecida. A partir desse universo, começamos não só a investigar ela, como outros da casa. Apesar de toda a divulgação sobre o caso, a polícia não tem nenhuma informação sobre o paradeiro de Lavínia. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Uma ligação anônima revela que o corpo de uma criança foi encontrado dentro de um hotel no centro de Duque de Caxias. Uma equipe se deslocou até esse hotel, no centro da cidade, hotel municipal. E lá chegando, quarto número 6 desse hotel, foi constatada o cadáver de uma criança. A notícia de que o corpo encontrado poderia ser de Lavínia atraiu centenas de pessoas. Em pouco tempo, o hotel estava cercado pela multidão. A área foi isolada e a polícia começou o trabalho de reconhecimento da vítima. As fotos policiais, pelo tipo da morte dela, ela estava desfigurado o rosto, mas dava para você ver que era a menina. As recepcionistas do hotel reconhecem a foto de Luciene. Era ela a mulher que estava com a criança. Lavínia teve uma morte brutal. Acostumado a lidar com marginais, até o delegado Robson Costa ficou impressionado com a cena deste crime. As atendentes do hotel chegaram hoje de manhã e viram a imagem dela na TV e reconheceram como a pessoa que chegou com uma garotinha no hotel. A gente chegou, abriu a porta, a menina estava debaixo da cama, com o cadarço amarrado no pescoço.
Antes de sermos policiais, repórteres, psicólogos, nós somos humanos. E ao lidarmos com situações como essa, isso nos coloca em xeque com a própria capacidade do ser humano, né? O quão mal pode ser um ser humano, né? É triste, que a gente também tem filho, né? Tem sobrinho, É horrível, né? Com a confirmação do envolvimento de Luciene, uma equipe da polícia segue para a casa da amante de Rony. Morava num quarto alugado que ela mantinha. Parece que ela já estava se preparando para fugir, né, doutor? Já se preparando para fugir. Já estava numa situação, porque estava tendo uma repercussão muito grande, muito grande. Na delegacia, Luciene ainda nega o assassinato. Ela chora e mantém as mãos sobre o rosto. A Luciene, que é assassina, ela nega veementemente, ela chora e nega que tenha sido ela a autora do sequestro. Para a psicóloga, esse comportamento não significa que Luciene estivesse sentindo remorso. O chorar, o fazer toda uma cena, né, em relação a poder se livrar daquele momento em que ela estava sendo colocada em xeque, eu acho que faz parte desse padrão de comportamento também, né, que tende a não se responsabilizar, tentar botar a culpa em alguém e sair dessa cena, né, assim, poder se retirar, criar um álibi viável para isso. Uma prova fundamental contra a Luciene, os policiais conseguiram na empresa de ônibus que faz esta linha, Jardim Pantanal, onde mora Luciene, até o centro de Duque de Caxias. Uma câmera de segurança como esta gravou imagens de Luciene com Lavínia às 5h25 da manhã, 20 minutos antes da mãe dar falta da filha. Repare nas imagens. Lavínia, de conjunto cor de abóbora e tênis, entra pela porta da frente e segue até a parte da traseira do ônibus. Luciene, de blusa listrada, passa pela roleta. Aqui, elas já se preparam para descer. Mais uma dúvida. Será que Lavínia conhecia a amante do pai? Até porque é uma circunstância muito atípica. Sair no meio da madrugada, né, ser levada de casa num dia que ela teria que acordar para ir para a aula, né, sem avisar ninguém. Então, assim, acho que a gente pode pensar na possibilidade de ela conhecer a Luciene previamente. As imagens mostram, inclusive, o momento em que as duas descem. Na última cena, Luciene já está na calçada. O ponto final do ônibus é bem próximo ao hotel onde a criança foi assassinada. Na delegacia, Luciene pede para que a mãe dela seja autorizada a acompanhar o depoimento. Quando eu cheguei lá, né, ela começou a me abraçar, beijar, chorar. Aí depois ela falou, mãe, enquanto tá bem, tudo bem, mãe? Eu falei, dá para levar. Aí ela falou, olha como eu estou fazendo a senhora sofrer, quanto eu só faço a senhora sofrer. Mãe, me perdoa, a senhora tem certeza que vai me perdoar? Eu sei que nunca prestei, nunca fiz nada, mas me perdoa de coração. Eu falei, não, eu te perdoo. Mas até aí eu não estava sabendo de nada. Enquanto uma multidão cerca a delegacia, Luciene presta depoimento. Depois de quase 5 horas, ela confessa o crime. O que ela disse? Ela disse que matou a criança. Ela não disse o motivo, entendeu? O motivo, obviamente, é passional em relação ao cara, ao Rony. A mulher, que parecia muito abalada ao chegar com os policiais, demonstrou frieza ao descrever como matou a filha do amante. Ela teria dito que teria primeiro envolto a cabeça dela numa toalha, para abafar o som. Depois disso, ela pegou um travesseiro e a sufocou durante aproximadamente 8 minutos. E depois, com o cadastro do tênis da vítima, da Lavínia, ela teria enforcado. Amarrou no pescoço? Amarrou no pescoço e enforcou, para garantir a execução do crime. Na madrugada de quinta-feira, Luciene foi transferida. Na Polinter, Luciene vai para uma cela separada. A polícia teme pela vida dela. Outras presas estariam revoltadas com o assassinato. Um homicídio triplamente qualificado, ou seja, por motivo fútil, por asfixia, que é uma qualificadora também, e da impossibilidade da reação da vítima, a vítima era vítima de 6 anos contra uma mulher de 23, entendeu? É um homicídio triplamente qualificado.
Só para você entender, cada qualificadora são 30 anos. Ainda pela manhã, Luciene é transferida novamente, agora para o Complexo Penitenciário de Bangu. O que leva uma pessoa a cometer um crime tão brutal? A mãe de Luciene lembra que os desvios de comportamento da filha começaram aos 10 anos de idade. Ela começou a se envolver com colegas festa, fugir de casa, ir para a rua, aprontava muito na rua, já começou a ser totalmente diferente. Porque depois dos 12 anos, ela ganhou o mundo. Ela foi um passarinho voando para onde quer, era muito difícil ela ir em casa. Neide teme represálias contra a família. Chegou uma pessoa perto de mim, ela falou assim, olha, presta atenção porque eu vou se vingar. De uma coisa a polícia não tem dúvida, foi Luciene quem matou a pequena Lavínia. Mas ainda faltam algumas peças desse quebra-cabeças. A pequena Lavínia conhecia Luciene. A amante teve um cúmplice. Os envolvidos no caso vão ser novamente ouvidos depois do carnaval. Isso tem que ser encaixado nesse quebra-cabeça, entendeu? Isso tem que ser encaixado, que não está encaixado. Então, por isso que as investigações prosseguem. Histórias que se repetem, crianças inocentes, vítimas de triângulos amorosos que terminam em crimes. Na década de 60, o rosto desta mulher ganhou as capas de revistas e jornais do Brasil. Neide Maria Lopes, na época com 22 anos, ficou conhecida como a Fera da Penha. O motivo? Matou a filha do amante. Ao descobrir que Antônio Araújo, com quem tinha um romance, era pai de 2 filhas e não pretendia se separar da mulher, Neide decidiu se vingar. A vítima escolhida foi a filha mais velha de Antônio, Tânia Mara, que tinha apenas 4 anos de idade. Depois de pegar a menina na escola, a amante ficou andando com ela durante horas pelas ruas da cidade. Quando anoiteceu, a mulher foi até uma farmácia, comprou 1 litro de álcool e levou a menina para um lugar onde na época funcionava um matadouro. Lá, ela executou a criança com um tiro na cabeça, colocou fogo no corpo dela e saiu caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O jornalista Saulo Gomes participou da investigação na época do crime. Foi para ele que Neide confessou ter matado a menina. Ela era muito dura, muito fria, muito indiferente. Não conseguiu a polícia, durante 20 horas de interrogatório, a sua confissão, mas em determinado momento, com o meu gravador ligado, eu conversando sozinho com ela numa sala ao lado da sala do delegado, eu tive a felicidade dela ter um rompante de valentia e dizer para mim, eu matei, e agora? Infelizmente, eu não tive tempo de matar a família toda. Saulo conta que a assassina planejou friamente os detalhes durante meses. À tarde, quando ela levava a Tânia procurando um local onde ela pudesse matá-la, ela comprou 1 litro de álcool num armazém. E a menininha, na sua inocência, a criança perguntou a ela, tia, para que é isso aí? Ela disse, é álcool para fazer um remedinho, porque você vai ficar doente. Segundo a perícia na época, a criança foi queimada ainda viva. O jornalista guarda até hoje fotos de jornais antigos com a história. O revólver que ela usou para matar a menina, pose de cinismo dela. Neide, a Fera da Penha, foi condenada a 33 anos de prisão, mas teve a pena reduzida para 17 anos por bom comportamento. Ela está viva e mora no Rio de Janeiro, mas não aceita dar entrevistas. Este psiquiatra explica que os pacientes com a chamada personalidade dependente podem ficar violentos em rompimentos amorosos. Essa pessoa transforma aquilo que ela chama de amor, aquilo que ela chama de desejo, em raiva. Aí ela transforma tudo isso em atos, de que vai desde uma agressão verbal, desde uma perseguição verbal, a comportamentos violentos, inclusive chegando à agressão física, podendo até chegar ao homicídio.